Olá, boa noite. É Matheus Ferrari. Quanto tempo, Matheus? Como é que você tá? Fala aí pra mim, viu? Convoca a galera pra assistir a nossa live, porque hoje é o Dia Nacional do Teatro. A gente tem muita coisa pra comemorar e a gente vai falar a respeito do teatro hoje, de agora até a hora que o nosso convidado falar chega, Diogo, não aguento mais. Porque assim é bate-papo livre pra gente fazer pergunta. Vocês podem fazer pergunta à vontade. Não há nenhum problema, tá? E eu estou amando que tá tendo teatro online, que as pessoas estão participando. Tá sendo bem legal. Tudo jóia, Matheus? Tudo tranquilo? Nessi Kizomba, seja bem-vinda! Fica comigo porque hoje tem bate-papo com o nosso querido ator Alexandre Damasceno. Ele tá no elenco da próxima novela da Rede Record, Gênesis. Então você que é noveleiro, fica comigo. Só que hoje a gente vai embarcar mais no teatro, porque hoje é o Dia Nacional do Teatro. A minha querida Rosinha acabou de chegar, direto de Cabo Frio. Eu quero perguntas para o meu convidado para lá de especial. Ele é querido demais, ele é ator, ele é diretor, doutor em literatura, escreve maravilhosamente bem. Você pode encontrá-lo sempre em sarau, simpósio, reuniões, debates a respeito da cultura brasileira. E eu quero a sua opinião. Você acha que na data de hoje, o Dia Nacional do Teatro, nós temos muito que comemorar? Atores, produtores, o grande público tem o que comemorar nessa data? O que você acha a respeito do teatro brasileiro? É a sua opinião, eu quero que você participe mandando a sua mensagem aqui para mim. O teatro brasileiro, ele é um dos maiores e é um dos mais respeitados no mundo inteiro. Óbvio que eu vou querer que você dê sua opinião. É óbvio que eu quero que você participe, que você fale. Você conhece algum ator? Você é amigo de algum produtor? Você já trabalhou em teatro? Eu quero a sua notícia, eu quero a sua mensagem aqui na live do Bonfim. E para você que ama muito teatro, eu tô com o Alexandre Damasceno hoje, de 7 até as 8. Depois eu volto às 9 horas com o Hugo Germano. Hugo Germano é ator, escritor e também produtor. Já participou de Cartola Musical, Dona Ivone Lara, o musical, Macunaíma, peça, entre tantas outras. Eu estava até vendo também que ele fez Malhação, Vidas Brasileiras. Olha aí, tem ator na área, Eugênio Marcos, ator, acabou de entrar. Parabéns, Eugênio, porque hoje é o Dia Nacional do Teatro. Aqui é o seu lugar, eu quero a sua opinião. Me fala de onde você é, o que você tem feito. E vamos que vamos. E mais, essa semana tá pra lá de especial. A semana que vai entrar agora é praticamente uma semana carnavalesca, tá? Eu vou falar com vocês a respeito de carnaval de ponta a ponta. Vai ter Bianca Monteiro, rainha de bateria da Portela, Caê Rodrigues, carnavalesco da União da Ilha do Governador, Carlinhos de Jesus, o nosso grande coreógrafo, grande nome da dança. Vai ter gente especial e é óbvio que você vai ficar comigo porque eu tenho notícia boa pra vocês e vocês vão participar. É bate-papo daqueles que deixa qualquer um desesperado de amor pela live do Bonfim. Você tem gostado dos nossos convidados? Eu sempre tento pesquisar convidados de diversas áreas para que a gente possa ter vários assuntos e abordar diversos assuntos. Então isso é importante a gente saber, né? É importante a gente estar com uma galera bacana, uma galera do bem, uma galera diversificada. É óbvio que você pode participar, você pode enviar sua pergunta, você pode estar aqui comigo o tempo inteiro, falando, dando a sua opinião. Isso é o mais importante, a sua opinião, viu? Não sei, peraí. Rosinha, você me escuta bem? Rosinha, você me escuta bem? Que aí eu vou ver se o problema é o meu som ou é o som de vocês. Ou do Matheus. Você me escuta bem, Rosinha? Me fala aí, digita pra mim se você tá me ouvindo bem. E aí eu vou saber. Olha, Rosinha me escuta bem. Então o problema é com você aí, Matheus. O problema é seu, Matheus. Olha o nosso Samuel Vitor aí. Voltou. Tá tudo ok agora, viu? Olha a nossa Ângela poderosa chegando. Maravilhosa. Ângela, fica comigo e manda perguntas, viu? Pro nosso ator e para o nosso diretor. Ele está no elenco da próxima novela da Rede Record, a novela Gênesis. Eles voltaram a gravar agora, tá?
Então eu quero que você faça a pergunta também. Inclusive, ontem foi comemorado os 70 anos da TV brasileira. Eu acredito que a gente tem muita coisa para comemorar. Óbvio que você também vai participar desse bate-papo, você vai mandar sua mensagem, você vai falar aquilo que é mais importante. Dudu da Portela acabou de chegar. Dudu, seja bem-vindo! E convida a galera, manda avião, tem esse aviãozinho aqui embaixo? Sai disparando avião para a família inteira, para os amigos, e aí a gente fica por dentro. Olá, Nicole, como estás? Buenas noches! Maravilha, Fábio acabou de entrar, seja bem-vindo, Fábio, a live do Bonfim. Você já pode enviar sua pergunta, que eu boto nessa caixinha de pergunta aqui e faço para o nosso convidado para lá de especial, o nosso grande ator e diretor, Alexandre Damascena. Eu fui dar um Google, né, no nome do nosso Alexandre e eu encontrei tanta coisa bacana ligada ao mundo da poesia. Isso mostra que ele, antes de tudo, ele é um artista do povo, né? É um artista que se preocupa com a realidade do povo. Você gosta de poesia? Eu vou começar a falar mais de poesia nas minhas lives também, porque eu acho que isso é super importante pra gente, viu? A poesia, na verdade, é libertadora, né? Ela é libertadora. E eu acho que todo artista tem essa ligação com o mundo poético, né? Os atores precisam estudar demais, né? Ler demais, isso é bacana. Os grandes sambistas que estão chegando agora, o pessoal do Samba na Intendente, também trabalham com poesia diretamente. Tudo é poesia, se a gente for parar e analisar. Então eu vou começar a trazer a galera da poesia também para cá, para a live do Bonfim, para poder a gente participar e debater esse assunto. Samba na Intendente, se prepara que semana que vem, olha o nosso convidado aí, semana que vem é samba o tempo inteiro. Todos os dias terão sambistas aqui em Samba na Intendente. Quero vocês todos os dias comigo. E vamos lá, porque ele chegou. Boa noite, meu convidado. Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo beleza? Maravilha, melhor agora que eu estou conversando com um dos maiores nomes do teatro desse país. Ô, maravilha! Opa! E para você que está chegando agora, eu vou apresentar o meu convidado nessa noite para lá de especial. Ele é ator, produtor, diretor, dramaturgo, doutor, professor e apaixonado pelo teatro. Ao lado de grandes amigos, já produziu e atuou em diversas peças. Apaixonado por poesia, é muito fácil encontrá-lo em saraus, simpósios, debates e na famosa conversa literária. Voltou a gravar a nova novela da Rede Record, a tão esperada Gênesis. E no Dia Nacional do Teatro, ele é o meu convidado para lá de especial. Senhoras e senhores, hoje comigo, o meu, o seu, o nosso, Alexandre Damascena. Ô, maravilha! Grande Poxa, Alexandre Damascena, me responda, o teatro te escolheu ou você escolheu o teatro? Rapaz, olha, essa... Eu acho que foi o teatro que me escolheu, não sei. Olha, a primeira vez que eu fui ao teatro, a convite de um amigo... Deixa eu ver se minha internet aqui... Você tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo perfeitamente bem, tá tudo ok. Comigo tá tudo ok. A primeira vez que eu fui ao teatro, sim, a convite de um... Ó, porque tá dando um delay aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Voltou. Foi. Isso. A primeira vez que eu fui assistir uma peça de teatro, a convite de um amigo, era uma peça amadora. Quando eu cheguei lá, um ator faltou. E aí me pediram para entrar. Era uma figuração, não tinha texto nem nada. Sim. Então, assim, a primeira vez que eu fui ao teatro, eu não assisti a peça. Eu já entrei e fiz a peça. Então, eu costumo dizer que o teatro me escolheu porque não me deu nem oportunidade de dizer se queria ou não queria. Eu não tive outra saída, eu tive que entrar e fazer, e aí, a partir dali eu já comecei a fazer teatro. Oh, maravilha! Mas me diga, na sua família, você vem de uma família ligada à arte ou não? Não tinha nenhuma ligação? Não tinha nenhuma ligação com teatro.
A gente, na verdade, então, como eu disse, eu nunca nem tinha ido ao teatro. A gente não tem essa relação. Minha família vem, tanto meu pai quanto a minha mãe são do interior, né? Meu pai veio da Paraíba, né? Lá de João Pessoa, do interior da Paraíba. Minha mãe veio do interior de Minas. E, enfim, quando eu cheguei aqui, eles chegaram aqui no Rio de Janeiro, né? Eu nasci aqui, sou carioca, eu e meu irmão. A gente mora na Zona Oeste, em Santa Cruz, que é a Zona Oeste do Rio, que também é um bairro que não tem teatro, então é difícil você ir ao teatro aqui. Então, quando eu comecei realmente a fazer teatro, foi muito por acaso mesmo. Eu não tinha a mínima ideia, nunca tinha pensado em fazer teatro na minha vida, até o dia que eu fui ao teatro pela primeira vez. E aí, realmente, como diz a Fernanda Montenegro, quando pega aqui na veia, né, quando circula no teu sangue, realmente você não consegue mais se livrar disso. Né? E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ô, maravilha! Agora me diga, na data de hoje, Alexandre, nós temos muito que comemorar. Hoje, para você que está chegando agora, é o Dia Nacional do Teatro. Você acha que nós, brasileiros, aqueles que amam o teatro, temos muito que comemorar nessa data? Olha, eu acho que não estamos vivendo um bom momento político para o teatro, né? Desde que das eleições, essas crises todas, um monte de gente dizendo que as pessoas que estavam votando porque estavam pensando na lei Rouanet, né? E, na verdade, essa pandemia toda que aconteceu, eu tenho dito assim, gente, teve tanta gente criticando os artistas, mas o que as pessoas mais têm feito nessa quarentena, nesse isolamento, é agradecer os artistas, tanto do teatro como da música, principalmente, que têm feito lives uma atrás da outra, com shows, porque ficar nesse isolamento não é fácil. Né? Então, assim, eu acho que culturalmente o Brasil passa por um período em todas as esferas, federais, estadual, municipal, complicado. Mas eu acho que a gente tem que comemorar, sim, porque o teatro existe desde que o homem se entende por homem. E ele não vai parar de existir. Né? Mesmo que tenha governos que não apoiem, mesmo com o surgimento de tantas tecnologias, o teatro está aí, ele vai sempre existir. Então acho que a gente tem que comemorar como sobrevivente, não por algo que estamos vivendo, está tudo mil maravilha, porque não está mil maravilha. Né? Mas eu acho que a gente tem que comemorar pelos trabalhadores do teatro, porque é uma galera que sofre muito, tem muitos amigos aí que estão passando dificuldades, porque não estão... Né, os teatros estão fechados, então tem muita gente aí com dificuldade, a gente está tendo que fazer, às vezes, vaquinha para ajudar alguns colegas. Então a gente tem que comemorar a nossa sobrevivência. Perfeito. E produzir teatro no Brasil é muito difícil? É muito difícil. Um país que investe pouco em educação, automaticamente vai investir menos ainda em cultura. Então, fazer teatro no Brasil é muito difícil, porque, primeiro, o teatro... você tem ele em poucos lugares. Né? Então você pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é uma das capitais federais, capitais culturais, né? Considerada a capital cultural do Brasil, você tem Rio e São Paulo. Mas se você for pegar o Rio de Janeiro, por exemplo, a maioria dos teatros estão concentrados no centro e na Zona Sul. Eu que moro na Zona Oeste do Rio, por exemplo, quase não tem teatro por aqui. Então você vê, você tem pouquíssimos teatros, quer dizer, você tem muito teatro concentrado num lugar muito pequeno, mas esse teatro precisa avançar. Se você vê, por exemplo, eu moro em Santa Cruz, que é o último bairro do município do Rio, né, e trabalho no Teatro Municipal de Itaguaí, que é o primeiro município da Costa Verde. A Costa Verde vai de Itaguaí até Paraty. São 200 quilômetros. Nesses 200 quilômetros, nós só temos 2 teatros, um em Itaguaí e um em Angra dos Reis. Ou seja, é muito pouco para uma população imensa. E isso eu estou falando da Costa Verde. Se a gente for falar da Baixada, se a gente for falar as outras áreas, região serrana, né? São Paulo, estou vendo aqui a Câmara Rosinha dizendo, é melhor. Sim, São Paulo é uma cidade mais rica que o Rio, né? Tem mais teatros lá do que aqui no Rio. Eu não sei como é a realidade de São Paulo, mas aqui no Rio, o teatro é muito concentrado no centro e na Zona Sul. E isso é pouco, isso não comporta toda a classe artística da cidade. É verdade. E aí me fala também, existe uma lenda, porque torna-se uma lenda, né? Que diz que teatro é caro. A gente vai convidar alguém, mas teatro é caro. Mas aí a pessoa paga R$15 numa barca de açaí, mas não quer pagar R$10 no ingresso no CCBB. Me fala,
Você acha realmente que o teatro é caro ou virou uma grande lenda que o teatro é caro? Olha, eu acho que caro é aquilo que a gente não conhece, por isso que a gente acha que é caro. Eu acho que boa parte da população não sabe o que é teatro. Tem uma frase do Leonardo da Vinci que ele diz que a gente só gosta daquilo que a gente conhece, né? Então, o cara, ele paga os 15 reais lá na barca do açaí ou na cerveja, ele gasta até mais na cerveja, Muito. e ele não quer pagar 20 conto para assistir uma peça porque ele não sabe o que é teatro, né? Então ele acha que é caro, mas ele não sabe o quanto que custa para produzir aquela peça. Os atores passam meses ensaiando. O que eu acho caro, assim, por exemplo, você entrar em cartaz num teatro particular no Rio de Janeiro, é caro, isso não é barato. Então a gente tenta, nos editais, entrar em cartaz no teatro público. Mas o teatro não é feito só de atores. Você tem os atores, você tem o camareiro, você tem quem faz figurinista, cenógrafo, iluminador, você tem a produção. Você tem toda uma equipe que está ali por trás. E aí, se você parar para pensar, será que aquele ingresso banca toda essa equipe? Na maioria das vezes, não banca. Então, por isso que a gente precisa de leis, da Lei Rouanet. A gente precisa de leis que realmente que nos ajudem. Eu acho que as pessoas realmente elas não conhecem teatro. Por isso que eu acho que o teatro ele tem que cada vez mais ir para a periferia, cada vez mais se espalhar, para que as pessoas entendam o seu valor. Enquanto as pessoas não souberem o que é o teatro, elas vão preferir pagar 15 reais na barca de açaí, ou comprar uma cerveja ali, tal, porque isso eles conhecem, está na casa deles todo dia. Agora, o teatro precisa estar, né? Não só o teatro, como a arte em geral, né? A música clássica, a dança, né? As artes plásticas. O próprio artesanato como um todo. Sim, né? Você citou o CCBB, cara. O CCBB é um dos espaços mais baratos que nós temos no Rio de Janeiro. Você chega lá, você vai assistir uma peça, mas se você chegar mais cedo, você assiste uma exposição de graça, né? Costuma ter muitas oficinas lá tem biblioteca, tem cafeteria. Quer dizer, você tem uma série de coisas ali que você pode curtir e você ainda assiste uma peça de teatro por um preço barato. Eu considero barato o CCBB. Ainda pode pagar meia. Quem é estudante paga meia. Quem é do Banco do Brasil também paga meia. Se eu não me engano, os idosos também, né? Então, também. Você observa aqui, olha o nosso Samuel Vitor comentando, como se só a região da Zona Sul e Central do Rio de Janeiro merecesse acessar o teatro. Exatamente. Todo o estado, toda a cidade do Rio precisa. Isso, as pessoas pagam caros em bens, celular, eletrodomésticos, viagens, e querem reclamar do preço de um ingresso de teatro e de livros. Concordo plenamente. E vamos lá, eu acho que é Companhia Trinos, pelo que eu estou dizendo, Trinos. Concordo que o teatro não é caro e concordo que as pessoas não o conhecem. Mas você disse algo a ser pensado. O teatro e cultura, no geral, não está na casa das pessoas. Isso deve ser pensado. E isso entra com algo que eu coloquei na pauta. Nosso querido professor Alexandre Damasceno, você acha que teatro deveria ser disciplina escolar obrigatória? Com certeza. O teatro tem que ser uma disciplina obrigatória, né? Por quê? Porque todos nós temos a necessidade da arte. A arte, ela já nasceu com o ser humano. O Augusto Boal, no livro dele, Arco-Íris do Desejo, ele diz o seguinte, o teatro já nasceu com o ser humano. Desde quando o homem começou a pintar nas cavernas, ele estava fazendo teatro. Por que ele estava fazendo teatro ali? Porque quando ele desenhava na caverna, ele desenhava aqueles dinossauros, então ele se distanciava e se via. Então, ao se desenhar, ele tem a possibilidade de se imaginar em ação. O teatro é isso. Então, por exemplo, se você começa a fazer teatro, você vai trabalhar a sua imaginação. Existe alguma coisa no mundo que não seja imaginação? O celular, para alguém inventar o celular, precisou usar a imaginação. Para alguém inventar a rede social, precisou da imaginação. Tudo na nossa vida, a camisa que a gente usa, essa caneta que você escreve, tudo depende da imaginação. E a arte, ela estimula a imaginação. Além de tudo, o teatro ainda estimula a sociabilidade, porque a primeira coisa que a gente aprende no teatro é que teatro não se faz sozinho. Teatro é uma arte em equipe, né? Algumas pessoas confundem gente famosa com ser artista, né? O cara está no Big Brother, ele é artista. E são coisas completamente diferentes. Você ser famoso é uma coisa, você fazer teatro, você ser artista é outra. Você pode ser um artista muito famoso ou não, mas isso não significa que você não seja artista. Então o teatro ele é fundamental porque ele está falando do ser humano. Quer coisa melhor para você conhecer o ser humano do que através do teatro? Então ele é fundamental para a vida, né? Concordo plenamente. Olha o pessoal aqui acompanhando. A nossa Rai maratonista botou: nunca fui ao teatro. Rai, você está convidada por mim e pelo nosso Alexandre Damasceno.
Fazemos questão de levá-lo ao teatro assim que tudo voltar. E o nosso Samuel Vitor está aqui falando. Teatro, música, leituras, pinturas. O homem é um ser artístico. Crianças começam a cantarolar e dançar antes mesmo de falar. São as primeiras expressões. Muito bem falado. E a companhia Trinos, a cultura nas escolas é tratada como extra, quando na verdade deveria ser algo necessário. Perfeito, porque quando exatamente. Quem tem criança em casa sabe, né? Tem lá atividade extra, caso você queira balé, caso você queira teatro, caso você queira judô, isso é atividade extra. E na verdade deveria ser essencial. Concorda comigo, Alexandre? Concordo absolutamente. Não pode ser uma atividade extra, é uma atividade fundamental para o ser humano, né? O teatro, a gente aprende tudo no teatro, a gente aprende expressão corporal, a gente aprende voz, né? Ou seja, você aprende a se expressar melhor. Postura. Se a gente quer vencer na postura, você aprende tudo. Se você quer vencer na vida, você tem que ser uma pessoa que saiba se comunicar. E o teatro, ele lida com essa expressão. Então, ele te ajuda nisso, a você conhecer o teu corpo, a conhecer sua voz, a saber ouvir o outro. Porque eu sempre digo isso, assim, o ator, ele sempre tem que saber escutar o público. Ele está fazendo uma peça, mas o público, aparentemente, ele está ali sentado, mas ele está observando tudo. Então, o ator precisa saber, será que eu estou comunicando bem? Será que eu estou chegando nesse público? Então, o teatro, ele é uma comunicação. Então, quando você faz isso na vida, você aprende. Não é à toa que o Boal criou o teatro do oprimido. E o teatro do oprimido, qual era a função dele? Desoprimir as pessoas, né? Porque as pessoas a gente vive em países, em momentos, cidades que a gente se sente oprimido por tudo. Então, o teatro, ele vem para o quê? Para te ajudar a se comunicar melhor, para entender o outro, para se entender. Então, é fundamental. Agora, sobre aquela questão do teatro ser caro, o que eu acho que acontece? O cara, por exemplo, que mora em Santa Cruz e vai assistir um teatro, por exemplo, lá na Gávea, no shopping da Gávea, para ele realmente o teatro fica caro porque é muito distante da casa dele. Então ele tem que sair muitas horas cedos, ele vai pegar várias conduções para chegar lá, aí quando chegar lá ele vai ter que fazer um lanche. Então acaba que o teatro realmente vira um evento. A peça em si, às vezes nem é tão cara, mas aquele evento todo é que acaba sendo caro. Por isso que eu digo assim, enquanto não houver um investimento para que existam mais espaços de teatro em toda a cidade, não apenas concentrado no centro e na Zona Sul, o teatro vai ser caro para essa população que vem de longe. Imagina o camarada que sai de Santa Cruz, que está a 2 horas, né, do centro da cidade, a 2 horas da Zona Sul. Para ele realmente sai caro, porque ele passa 2 horas numa condução para ir e depois mais 2 horas para voltar. Então, realmente, fica puxado. E aí me fala a respeito dos teatros que existem na Zona Oeste, que eu conheço bem, porque eu morei até o início desse ano na Zona Oeste, e eu lembro muito bem o Teatro Armando Gonzaga, e Marechal Hermes, que é na Zona Norte, mas é ali coladinho da galera da Zona Oeste. O Teatro Arthur Azevedo, que é em Campo Grande, tá? Isso. Nesses teatros existe algo muito curioso. Muitas vezes o famoso que vai lá e está em cartaz 3, 4, 5, 6, 7 meses no shopping da Gávea, ele não vai nesses teatros, ou quando vai, única sessão. Então, às vezes, nós não temos uma programação contínua nesses teatros. Eles ficam, às vezes, 2, 3 finais de semana sem nada. Sem nada, não tem nada. Exatamente. Tá? Por que existe ainda, eu estou falando especificamente de Rio de Janeiro, eu sei que tem na live gente que não é do Rio, por que ainda existe uma certa resistência de invasão cultural nesses teatros? É porque não paga bem? É porque o teatro não tem infraestrutura? Ou porque existe uma certa resistência? Não, só me apresento para a Zona Sul e para o Centro. Zona Oeste eu não quero saber. Passa isso na cabeça de alguns famosos ou artistas? Passa sim. Né? Além desses teatros, a gente tem as lonas culturais. Boa. Né? Em Campo Grande você tem a lona Elza Osborne, você tem lona em Bangu, você tem a lona de Santa Cruz que não está funcionando no momento, mas tem. A lona de Gilberto Gil, né? Isso, exatamente. Você tocou num ponto que eu sempre questiono e critico. Assim, o grande problema da Zona Oeste é que dos poucos espaços que tem, não existem temporadas. Né? O cara muito mal faz um sábado e um domingo e às vezes fica algumas semanas sem fazer. O que acontece? Eu acho que falta política pública para isso. Né? Então, assim, não adianta fazer... você vir aqui fazer um mês e depois não ter nos outros meses.
Então, eu acho que precisa do governo, já que esses espaços todos que nós citamos são públicos, né? O Teatro Arthur Azevedo, do Armando Gonzaga, eles são do Estado. As lonas são do município. Então, assim, eu acho que falta, tanto na Secretaria de Cultura do Estado quanto do município, política pública para que haja um incentivo para que existam temporadas, não só de grupos da Zona Sul, como também grupos locais. Porque mesmo os grupos artísticos de teatro da Zona Oeste, eles não conseguem fazer temporadas nesses locais. O máximo que eles fazem é um final de semana. Sim. Entende? Então até o artista local tem dificuldade. Porque na Zona Sul o cara fica um mês em cartaz, 2 meses em cartaz, e realmente na Zona Oeste ele não consegue ficar. Não fica porque eu acho que falta política pública para isso. Então, assim, tem cara tem artista que não quer porque ele pensa... vou lá para Campo Grande, é longe, eu moro na Zona Sul, de repente não vai me dar dinheiro, foi para lá, não vai me dar tanta mídia, porque o que dá mais mídia é ele estar em cartaz no Shopping da Gávea, é ele estar em cartaz, né, no CCBB. Investimentos no Jockey. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente só consegue resolver isso com política pública. Política pública que repense esses espaços e que repense a forma de utilização desses espaços. Maravilha. E vamos de que a galera está falando... O Companhia Trinos, um ser cultural se torna um cidadão. Alguém que se relaciona, que escuta e se faz escutar. Acredito que não dar o acesso à cultura faz parte do plano de controle de um povo para que ele não se... E aí eu acredito para que ele não se evolua, né? Porque ali ficou cortado. Uhum. Companhia Trinos, vamos lá. E essa única sessão ele leva toda a verba a ponto de não poder contratar as companhias locais. E eu acho que é Neres Cavalcante. Apresentar o teatro e incentivar não precisa nem ser artista depois que estudar teatro. Mas, fatalmente, esse ser humano sairá transformado para viver melhor na profissão que escolher. E a Márcia está aqui falando que dá uma boa estrutura também a esses teatros. Concordo plenamente. E vamos de perguntinha... porque o nosso ator e diretor também é dramaturgo, escreve muito bem. E aí eu quero saber, qual é a hora que você escreve, qual é a hora que dá aquele insight, qual é a hora que vem aquele déjà vu e você fala, opa, o momento é esse. Existe algo específico para quem escreve? Você sai na rua olhando, vê uma situação e fala, opa, isso aqui dá uma boa peça de teatro. Com certeza. Bom, primeiro eu quero dizer, o Neres está aí, é um grande artista de Campo Grande. Maravilha, Neres, parabéns pelo seu dia. Pois é um artista que tem uma produção constante, contínua, todo ano ele produz espetáculos que se apresentam e ele sabe da dificuldade que é, às vezes, de arrumar, de fechar uma data, né? Sim. Obrigado, Márcia, que está aí, estou vendo, acompanhando. Então, eu acho que quem escreve, um exercício, a escrita ela é um exercício diário. Né? Eu costumo dizer que o exercício da escrita, ele começa na leitura. Então, não existe uma pessoa que quer escrever que não gosta de ler. Então, eu costumo dizer que a escrita ela começa pelos olhos. O cara que está lendo muito, ele vai treinar a escrita. Então, eu leio dramaturgia, eu lido com prosa, eu leio contos, eu leio romance. E, lógico, eu estou sempre na minha mochila, com um livro e um bloquinho. Eu vejo uma situação que eu acho que aquilo tem a ver com teatro, eu vou lá e anoto para depois não esquecer. Porque o teatro ele é o quê? Ele é feito da vida, das situações diárias, do nosso cotidiano. Então, às vezes, nesse momento que eu estou sem carro, às vezes eu estou andando, sei lá, no metrô, ou no trem, ou no ônibus, eu vejo uma situação e falo, nossa, isso é bem teatral. Né? A gente vê uma questão, uma discussão, às vezes um olhar de uma pessoa para outra, eu vou anotando aquilo. Né? Eu lembro que o Gabriel Garcia Marques, o grande escritor colombiano, Gabriel Garcia Marques, ele disse que a escrita dele também vinha toda das ruas, das observações que ele fazia, de ficar ouvindo as pessoas falarem na rua. Então, ao você escutar as pessoas, ali vem o diálogo, ali vem as histórias. Então, eu sigo essa premissa do Gabriel Garcia Marques. Estou sempre prestando atenção, adoro, eu sou quase um fofoqueiro, assim. Escuto um bate-papo, às vezes eu sou capaz até de nem descer no meu ponto, só para poder continuar escutando aquela história. Sabe? Lembrou a peça da Elisa Lucinda, que a Elisa, não parem de falar mal da rotina, conta uma situação. Isso!
Né? Isso, Ela adora ouvir o final da história. exatamente. A Elisa é maravilhosa eu assistir. E é isso, é a gente escutar. E aí você pega aquilo e você leva para o papel. Como é que você vai levar para o papel se você não está lidando com o ser humano? Porque teatro, ele não lida com pedras. Se uma pedra aparecer no teatro, ela vai ter emoções humanas, né? É como são as fábulas. Quando você está falando da cigarra-formiga, você não está investigando a vida da cigarra e da formiga. Elas ali estão personificando os seres humanos. Aquele ser humano que gosta de trabalhar, aquele outro que é voltado para a arte. Né? Então você tem que estar observando o tempo todo. E eu sou muito atento nisso. Tudo para mim serve de alimento para o teatro e para a literatura. Ô, maravilha! Esse é o nosso querido diretor e ator Alexandre Damasceno. Para você que está chegando agora, Dia Nacional do Teatro, é dia de comemoração e comemoração em grande estilo, tá? E vamos lá, alguém comentou algo aqui que eu achei interessante. Precisam saber votar para não ficar decepcionados com a falta de políticas públicas, consideradas por políticos de vocação e não aqueles mal intencionados, né? E mais tem a gente mal intencionada aí fora, né? Enfim. É a Mônica que falou isso. Isso, um abraço aí. Georgina, querida, também está comigo aqui. Vamos lá, Alexandre. Vamos também linkar agora. Eu sei que é o Dia Nacional do Teatro, mas ontem nós comemoramos os 70 anos da TV brasileira, tá? E você é um cara também que está na TV brasileira. Vamos falar de Gênesis também, que está chegando aí. E algo que é muito comum, tá? Tanto no teatro quanto na TV, são os papéis direcionados às famosas características. Não, você tem a característica desse personagem. Por muito tempo, vários atores negros só tinham características para interpretarem escravos ou pessoas ligadas à comunidade, pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Isso perdurou por muito tempo, infelizmente, no nosso país. Você acha que isso melhorou ou ainda precisa melhorar muito? Bom, eu acho que começou a melhorar, mas eu acho que ainda estamos muito longe. Né? Eu posso falar que eu sou o exemplo disso. Não é à toa, porque já teve uma matéria no jornal dizendo, uma época aí, que eu fui o ator que mais fiz segurança na Globo, nas novelas da Globo. Né? Então, ou seja, por que eles me chamam para fazer segurança? Por causa da minha cor, da minha altura, eles já têm um estereótipo. Teve uma minissérie que eu fui fazer uma vez, em que eu não fiz a minissérie porque eles falaram assim, olha, vai ser um teste, a gente vai olhar para você, não é teste de ator, a gente já sabe que você é bom ator, vamos olhar. Aí cheguei lá, olha, você não pode fazer papel de branco porque você não é branco. Você não pode fazer papel de escravo porque você não é negro retinto. Você não pode... Vamos ver se você pode fazer índio. Aí eu tava com um pouco de barba na época. Você não pode fazer índio porque índio tem barba. Aí eu falei, e aí? Realmente não vai ter papel para você na minissérie. Eu falei, eu sou o quê para vocês? Aí eles falaram, você é mameluco. Eu falei, então só vou fazer novela quando tiver papel para mameluco? Então, assim, é muito louco a televisão lida com isso. Você tem que lutar muito contra isso. E continua assim até hoje. Assim. Eu ainda dou sorte que eu faço muita coisa na televisão. Então, sempre, pelo menos me chamam para fazer os seguranças, milicianos, matadores, essas coisas todas. Né? Na época do Linha Direta, aquele programa que existia na Globo chamado Linha Direta, eu fiz mais de 20, só para você ter ideia. Que era um programa que tratava de casos reais, de assassinatos. A maioria desses casos eram na periferia. Então a televisão ainda está muito estereotipada. O que eu acho que hoje está acontecendo é que, principalmente com o advento das redes sociais, as pessoas ganharam vozes. Então, assim, hoje a mulher está lutando pelo seu espaço, o negro está lutando pelo seu espaço. Assim, todas essas questões que a gente fala que são discriminatórias estão querendo o seu espaço e exigindo isso. E antes a gente não tinha espaço de voz. Eu até estava falando com meu amigo assim, antigamente, quando você ia divulgar um espetáculo seu, você só dependia dos jornais, aqueles jornais oficiais ali, né? Globo, JB, tal. Hoje em dia você faz uma peça, você divulga no teu Instagram ou no teu Face, na tua rede social, e você alcança um mundo de gente, até mesmo sem ter matéria nenhuma em jornal. Né? Então, assim, eu acho que a gente está mudando porque a galera está se conscientizando, está lutando contra isso, está cobrando. As pessoas não querem mais aceitar uma novela que se passa na Bahia, feito com um monte de atores brancos que não tem nada a ver com a cor predominante da Bahia. Exato. Então, assim, por mais que a televisão insista, essa galera hoje tem voz, tem vez. Teve um espetáculo de teatro agora musical há pouco tempo que a galera criticou, porque eu não lembro qual era
artista negra, se era Jovelina Pérola Negra, não lembro agora qual era, mas a galera criticou. Que foi o Dona Ivone Lara. Isso! Porque colocaram uma atriz que era mais clara e a galera falou, não, a gente quer uma mulher negra mesmo, independente se a outra era legal e tal, porque a gente quer se sentir representado. Então, hoje essa galera tem voz e, lógico, isso vai mexer automaticamente com os produtores de elenco, com os diretores, mas eu ainda acho que é uma luta que ainda melhorou, mas acho que ainda tem muito ainda para conquistar. Beleza. E aí está surgindo agora também um outro assunto mais ligado até à TV, que é uma hashtag chamada Queremos Veteranos na TV. Rolou essa semana uma onda de pessoas que foram demitidas, né, da principal emissora que faz novela, que é a TV Globo. E aí rolou essa onda, né, de queremos veteranos na TV. O que você acha desse processo de renovação? Parece que a TV, ontem eu estava assistindo o Globo Repórter, parece que a TV está mudando. A TV está todo tempo, acabaram a onda dos grandes contratos, dos grandes nomes, das grandes celebridades, né, do contrato vitalício. Isso tudo está mudando. Você acha que isso é fator da globalização? Não tem como? Ou isso é uma onda discriminatória? Já pessoas idosas não têm mais vez no meio artístico? O que passa na sua cabeça? Eu acho que, na verdade, isso revela uma grande crise que a televisão brasileira está sofrendo, né? A Globo, por exemplo, sempre foi um monopólio, sempre foi a detentora, né, quando você pensava em televisão, você só pensava para o trabalho artístico, só pensava na Globo. Sim. E hoje em dia, quer dizer, a Record hoje está aí fortíssima com as suas novelas, crescendo cada vez mais. Você tem hoje os streaming, né? Você tem hoje a Netflix, você tem os canais a cabo que estão crescendo muito, né? Você tem a internet, a galera fazendo canal no YouTube. Então, eu acho que a TV Globo já não tem mais a audiência, ela não tem mais o alcance que ela tinha ali na década de 80, até a década de 80 que a gente estava acostumado, uma parte meados da década de 90. Eu acho que isso se perdeu. Então, as relações de trabalho estão mudando. Na Record, por exemplo, para você trabalhar agora, para eu ser contratado, eu tive que fazer um MEI. A Record está exigindo isso. Daqui a pouco, eu não sei lá na Globo se não está exigindo ainda, mas daqui a pouco vai exigir. Então, acho que a Globo está perdendo dinheiro, e é lógico, ela está, como qualquer empresa, ela não está nem aí. Como empresa, ela não vai pensar, esse ator aqui. Ela vai pensar o seguinte, eu preciso de lucro, eu não posso perder dinheiro, né? Eu estou vendo que não são só assim, eu acompanhei um pouco de longe essa campanha dos veteranos que estão sendo mandados, mas eu estou vendo que não só veterano, assim, por exemplo, um Falabella, por exemplo, que é autor, ator, diretor, escritor, dramaturgo, também não teve seu contrato renovado. Tem uma série de pessoas que não tiveram. Isso não significa que a Rede Globo mandou embora. O que ela está fazendo é o seguinte, ela agora está contratando, como ela sempre fez com pessoas como eu, que era, não te contrato por 3 anos, eu te contrato por trabalho. Porque tinham pessoas que ficavam, às vezes, na Globo, 3 anos contratados sem gravar nada. Né? Eram quase que contratos vitalícios, assim. É lógico que eu não sei qual é o impacto que causa na vida dessas pessoas. Pessoas que têm grandes salários, talvez consigam sobreviver. Eu me preocupo com as pessoas que têm pouco salário, porque essas pessoas, sim, é que quando perde qualquer coisinha, realmente passam por extrema dificuldade. Eu acho que a Globo está tentando se renovar. É lógico que eu entendo essa luta e vou ser sempre a favor do artista. Eu vou ser sempre a favor do artista. Agora, eu me pergunto também se esses artistas famosíssimos, eles lutam pelos atores que são desconhecidos, que estão aí também precisando desse espaço de trabalho. Eu acho que a gente tem que pensar em tudo, né? Não basta a gente apenas agora criar uma campanha porque agora sentiu na pele. Mas eu sinto isso na pele desde o dia que eu comecei a fazer teatro. Desde quando eu me profissionalizei, em 1995, que eu sei o que é não ter um contrato na Globo. Essa galera está passando por isso hoje. Mas os atores periféricos, negros, né, muitas atrizes aí e tal, sabem na pele o que é passar essa dificuldade. Se trocar esses atores, mas botar uma galera de periferia, pô, eu vou ficar feliz da vida. Maravilha. Esse é o nosso querido Alexandre Damasceno, que atua no teatro e também na TV. E a pergunta é, existe uma diferença entre atuar na TV e atuar no teatro? Fala pra gente. Ah, com certeza. Com certeza. A televisão ela é muito pequenininha. Como a gente está aqui agora, nessa tela, né? Se eu estiver falando com você e fizer muito para cá, eu saio da tela,
né? E aí quem está aqui não consegue nos ver. Então a televisão ela é o que eu chamo de ultranaturalismo, né? Você não precisa falar alto porque você tem um microfone aqui em você, ou você tem um boom que está aqui acima da sua cabeça, né? Então você não precisa nem falar alto. Quando você chega no teatro, é outra coisa. Porque o teatro ele tem um palco imenso, você não tem um microfone, né? A não ser quando você está fazendo um musical, você tem uma plateia que está ali ao vivo, então você tem que ser maior, você tem que criar espaços no teu corpo, você tem que se comunicar com o seu corpo inteiro. Às vezes a televisão ela fica fechada no teu rosto. Às vezes o ator está até descansando assim e a câmera está ali fechada no rosto dele. Mas no teatro não tem como isso acontecer. No teatro você tem que interpretar com o seu corpo inteiro, com a potencialidade máxima da tua voz, da tua imaginação. Então, assim, os dois trabalham com atores, mas são linguagens diferentes e que muitas vezes, eu vou falar por mim mesmo, eu sou alto. Então, quando eu chego na televisão, eu sou muito gestual, né? Eu sou muito grande. Então, quando eu chego na televisão, fica tudo grandioso. Aí eu tenho que chegar na televisão e me lembrar, opa, agora eu estou fazendo TV, eu tenho que diminuir menos, né, o coisa de mexer com a mão, tem que ficar assim mais, sabe, menos, aqui é menos. Aí quando eu volto pro teatro, aí sim, aí eu cresço, eu faço meus gestos, são linguagens diferentes, que às vezes o ator não tem tempo de se adaptar. Às vezes a gente fala assim, pô, esse ator não é bom não. Às vezes o cara é bom pra caramba, só que ele é bom no teatro, a televisão ainda não adaptou. E a mesma coisa é ator que só faz televisão, quando ele chega no teatro, ele leva um tempo para se adaptar no teatro, entendeu? Então, assim, são linguagens diferentes. E a nossa Márcia Cruz está perguntando, o que você prefere mais fazer, teatro ou TV? Olha, Márcia, a resposta rápida e objetiva, teatro. Agora, qual que me dá mais dinheiro? Televisão. Então, entendeu? A televisão, ela te dá dinheiro e ela te dá projeção. Né? Como a gente estava aqui falando desde o início, que o teatro ele é muito concentrado em poucos lugares, a televisão ela atinge o país inteiro, ela atinge até fora. Eu lembro que quando eu fiz, em 1998, eu fiz um teste na televisão, chamava-se Garoto Corpo Dourado, foi lá no programa do Faustão. Eu fiz aquele teste, que quem ganhasse fazia a novela Corpo Dourado. Eu não ganhei, fiquei em segundo lugar. Mas eu lembro que a projeção que eu tive com aquele teste, e tudo em quanto é lugar, eu recebia mensagem de pessoas de tudo quanto é lugar do Brasil, de tudo quanto é qualquer lugar que eu ia no Rio de Janeiro, falando, caramba, você é aquele cara que fez o teste do Faustão. Então a televisão ela tem esse alcance. Eu acho que tem muita. As pessoas falam muito mal de televisão, mas tem muita coisa boa na televisão. Eu acho que se o ator souber usar a televisão bem, ele vai trabalhar tanto na televisão quanto no teatro. A gente tem alguns atores, você pega um Matheus Nastegari, você pega um Luiz Melo, né? Você pega um Celton Mello, esses caras fazem televisão e não deixam de fazer teatro, não deixam de fazer cinema, e fazem muito bem. Maravilha, esse é o nosso querido Alexandre Damasceno, e aqui a nossa Ângela Correia, palavras que têm valor, parabéns. Eu sei o que é isso. Meu filho César Maracujá se reinventou. César Maracujá, querido, que já passou pela live do Bonfim, maravilhoso. Agora me diz uma coisa, com 70 anos de TV brasileira, o que o nosso Alexandre sente mais falta na TV? O que está faltando na TV? Então, eu acho que o que continua faltando na televisão é isso que a gente estava conversando. Acho que falta mais negros na televisão. Eu acho que a televisão, muitas vezes, os galãs são muito mais com cara de europeu do que com cara de brasileiro. Né? Eu sinto essa falta. Eu fiz uma vez um teste para um comercial da Inglaterra, e esse era um comercial da Inglaterra, mas o comercial se passava no Brasil. E aí eu lembro que eu fiz o teste para o papel principal e fui escolhido por um papel secundário aqui. Quando os testes foram mandados para os ingleses, eles falaram assim, mas peraí, esse ator aqui é o que tem cara de brasileiro. Vocês escolheram o papel principal, um cara que tem cara de inglês. Se a gente quisesse o inglês, a gente fazia o teste aqui em Londres. A gente quer um ator brasileiro. Aí quando chegou aqui, eu virei o papel principal. Então, assim, isso mostra muito a medida de como a televisão trabalha no Brasil. Então, assim, eu quero ver mais na televisão atores com cara de Brasil, que represente brasileiro. Isso não significa não ter pessoa branca na televisão. O Brasil, ele tem pessoas brancas, loiras, de olhos claros, de olhos escuros. O Brasil é multicolorido. E o meu sonho é ver na televisão essa multiculturalidade em todos os programas. Maravilhoso! Esse é o nosso querido Alexandre Damasceno. Alexandre, fala pra gente sobre teatro infantil no Brasil. Nós estamos vivendo uma boa onda de teatro infantil ou estamos em crise?
Olha, eu acho que o teatro infantil no Brasil tem uma galera bacana produzindo, mas eu acho que assim, o problema do teatro infantil ele passa por um certo problema do teatro brasileiro que vive de uma dependência financeira. Então, assim, o que a gente. Eu acho que às vezes é uma como é que eu vou falar de uma prostitualização do teatro infantil? O que eu quero dizer com isso? É que as pessoas não fazem teatro infantil porque elas amam o teatro infantil e amam crianças. Elas fazem apenas porque querem ganhar dinheiro. Aí elas montam qualquer coisa, mistura Peppa Pig com Homem-Aranha, com não sei o quê, para chamar a atenção e encher o público. E assim, o teatro infantil, cara, é aquele momento em que a criança está tendo contato pela primeira vez com o teatro. O Stanislavski, ele dizia o seguinte: teatro infantil e teatro adulto são iguais, só que o teatro infantil tem que ser melhor. Então, assim, essa dica do Stanislavski já serve sobre isso. A Maria Clara Machado, que é a nossa maior autora de teatro infantil, se você for pegar as peças dela, ela vai sempre colocar as crianças como protagonista. Para ela, o teatro infantil tinha que ter respeito e ética pelas crianças. E o que eu vejo, assim, principalmente o que eu vejo na periferia, é gente que anda fazendo teatro como apenas com o intuito de ganhar dinheiro. Então, pega aqueles clássicos das Disney, fazem de qualquer jeito, não estão preocupados em trabalhar com a estética. Isso não significa que não tem gente boa fazendo. Tem gente bacana fazendo sim. Mas, infelizmente, o teatro infantil ainda sofre um pouco. Pois é, Nélis, é isso aí. Pega o papinho, é louco isso, mas tem gente que faz essas misturas. Mas eu acho que o teatro infantil ainda sofre muito. Maravilhoso. Esse é o nosso querido Alexandre Damascena. Ó, a Dri Ferreira aí. Dri, um beijo, minha querida. E fala pra gente, Alexandre, você tá chegando com o Gênesis. Voltou a gravação agora na TV Record, né? Estamos voltando. Eu tive lá segunda-feira renovando meu contrato. A novela ia estrear em abril. Nós começamos a gravar no final de dezembro. A gente começou a gravar. Mas aí quando chegou ali em março, né, a gente teve que... E aí, olha o Jerry por aí, grande Jerry. Nós tivemos que parar as gravações por causa da pandemia. E então agora eu tive segunda-feira lá na Record para renovar o contrato. E eles falaram, olha, provavelmente a gente deve voltar a gravar agora em outubro, e eles ficaram de marcar uma reunião online, porque eles já voltaram com a gravação de Amor Sem Igual, porque era a novela que estava no ar na época, né? Então eles já voltaram com essa gravação. Gênesis é uma novela bíblica, é uma novela que exige muito figurante, é uma novela de uma produção caríssima, é muito trabalhosa. Eu lembro que a gente estava para viajar para o Marrocos para gravar, alguns colegas já tinham ido para o Marrocos, eles tiveram que voltar correndo do Marrocos, a nossa viagem foi cancelada, eu não sei nem mais se vai rolar a viagem para o Marrocos para gravar lá. Acho que eles vão tentar resolver tudo aqui. Mas eles estão assim, tendo muito cuidado, tentando manter a coisa da forma mais organizada possível para que a gente volte com segurança. Então eles agora estão chamando individualmente os atores e vão marcar uma reunião. E aí o que foi dito para a gente foi isso, que as gravações retornam agora em outubro, mas ainda não sei o dia. Então estamos aguardando aí. Ainda não tem definida. Ainda não tem definido. Eu acho que só deve estrear no início do ano que vem. Entendeu? Eu acho que só deve estrear no início do ano que vem. Agora, se prepara porque vem aí uma super produção. Eu confesso que assim, é o meu primeiro contrato com a Record, né? Então eu venho de alguns contratos com a Globo, esse é o meu primeiro contrato com a Record, e eu fiquei muito surpreendido com o que eu vi lá. Eu já tinha feito algumas participações lá na Record, de algumas novelas e tal, mas essa novela Gênesis eu fiquei assim, chapado com o que eu vi, assim, da cidade cenográfica, do cuidado que eles estão tendo com o figurino, com cada detalhe, né? Essa minha barba, ela é em função do personagem, né? O meu personagem, que é o Amu, que é um guerreiro, ele é barbudo e careca. O meu cabelo até cresceu, porque a gente não está gravando. Né? Mas na novela eu faço um personagem que ele é careca e tem essa barba, assim. Então, assim, a novela está super bem produzida, eu tenho certeza que ela tem tudo, assim, para fazer um grande sucesso. Maravilhoso! Já estamos ansiosos para a Gênesis com o nosso querido Alexandre Damascena, que, além disso tudo que eu já falei para vocês, também é doutor em literatura. E, é claro, eu separei 10 nomes pesados da literatura brasileira. E eu vou querer que você fale um pouquinho só, por causa do nosso horário, da importância desse nome para o próprio teatro brasileiro, porque esses nomes transitam pelo teatro, pela TV, que comemorou 70 anos, e também para o nosso próprio Alexandre Damascena. Vamos lá. Encabeçando essa lista pesada, Machado de Assis. Bom,
Pô, aí você começou já no top, né? Ó, aqui tem uma... eu estou muito feliz porque aqui tem até algumas alunas minhas de literatura, como a Ana Cecília acabou de falar aqui, a Mônica, que mora lá em São Paulo, mas que ela é argentina, né? Minha aluna de literatura. Então, o Machado de Assis, meu doutorado que eu terminei agora, eu justamente falei sobre o teatro do Machado de Assis. Por incrível que pareça, o teatro do Machado de Assis ele não foi tão divulgado. Tem duas coisas no Machado que não foram tão estudadas, que é o teatro do Machado e a poesia. O Machado é muito famoso pelos romances, né? Pelo Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, pelos contos dele. Mas o teatro do Machado, ele não influenciou tanto. E quando eu fui ler o teatro do Machado, eu me surpreendi pela qualidade da escrita das peças. Então, o que eu estou fazendo é tentar dar lugar ao teatro do Machado que eu acho que ele merece. Machado é o maior autor da literatura brasileira. Ele era mulato, só cursou até 4ª série, gago e tinha epilepsia. E esse cara que morava no Morro do Livramento fundou a Academia Brasileira de Letras e é o autor mais conhecido do Brasil no mundo. Então é grande demais. Maravilhoso. E o que falar de Aloísio de Azevedo? Então, Aloísio... Então, eu acho que esses autores do século XIX, eles não são ainda tão conhecidos e respeitados. O Aloísio de Azevedo é outro também grande autor da literatura brasileira que transita tanto pelo teatro quanto pela literatura. Eu acho que esses autores do século XIX, assim, no Brasil não são ainda tão reconhecidos no Brasil, né? Tanto é que na semana de 22, a única arte que não participou ali efetivamente foi o teatro. Você teve as artes plásticas, você teve a literatura, mas o teatro mesmo na semana de 22 não participou da semana de 22. E o que falar de José de Alencar? Cara, o José de Alencar é quase o pai do Machado de Assis, né? O Machado de Assis tinha um respeito por ele muito grande, né? O autor de Senhora, né? Era um cara que tinha um projeto de literatura brasileira. Eu acho que esses autores não alcançam o tamanho do Machado de Assis. Mas eu acho que o Machado de Assis não existiria se não existisse um José de Alencar. Maravilha. E o que falar de Ariano Suassuna? Bom, esse é um dos meus autores preferidos, né? Eu já montei o Auto da Compadecida, já montei Torturas de um Coração, já montei várias... O Rico Avarento. Eu acho que o Ariano é o suprassumo da dramaturgia brasileira. Porque o Ariano, isso que a gente está cobrando na televisão, a gente vê no Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna coloca o povo brasileiro no topo da cena como principal. Não é à toa que quando o Auto da Compadecida foi adaptado tanto para a TV quanto para cinema, fez sucesso. Até hoje, se o Auto da Compadecida passar na televisão na sessão da tarde, seja de onde for, faz sucesso. O Ariano Suassuna, ele é nordestino, né, lá de Pernambuco. Ele é um dos nossos maiores autores, uma pessoa de uma inteligência. Eu tive a oportunidade de estar presente com ele, de ter palestra com ele 2 vezes. É um dos meus autores de teatro preferido que eu mais montei. Maravilha. E o que falar da naturalizada brasileira Clarice Lispector? Oh, Clarice é a nossa... Só para você ter ideia da importância dela, o nome da minha filha se chama Clarice. Oh, maravilha! Em homenagem a Clarice Lispector, que é, sem sombra de dúvidas, a nossa maior escritora. Eu acho que a Clarice, ela está aquele topo lá em cima, junto com Machado, com Guimarães, né? Lima Barreto. Clarice é uma autora, uma das nossas autoras mais traduzidas no mundo. Tem muita gente que acha muito difícil a literatura dela. Realmente não é uma literatura fácil, mas eu acho que ele é o que eu chamo assim de cachorro grande, né? Eu amo, um dos meus livros preferidos, A Hora da Estrela dela, está assim, entre meus livros tops lá de cima. Clarice é grandiosa demais. Maravilha. E o que falar de Raquel de Queiroz? Engraçado, a Raquel de Queiroz, eu só li um livro dela, né, o 15, e que também é grandiosa. É uma autora, por exemplo, que eu preciso ainda estudar mais, mas que eu acho que também está do que a gente chama assim, lá em cima daquelas tops. Eu acho que, inclusive, assim, é uma autora, como algumas outras, que eu digo que anda meio esquecida. Que eu acho que as pessoas... Enquanto a Clarice está sempre sendo lembrada, toda hora senta no Face, tem uma frase de Clarice. Eu acho que a Raquel de Queiroz ainda precisa ser mais lembrada. Eu acho que, inclusive, você tocar nesse nome é muito importante. A gente precisa falar mais de Raquel de Queiroz. Perfeito. E o que falar de Érico Veríssimo? Pô. É
outro que eu acho que, por exemplo, o filho dele faz mais sucesso do que ele, né? Luiz Fernando Veríssimo, né? Mas, cara, um dos meus livros de cabeceira chama-se Incidente em Antares, que eu acho um livro fenomenal, inclusive já virou minissérie, né, na televisão, a Globo adaptou com a Fernanda Montenegro, Paulo Betti, é um dos nossos grandes autores, e o Incidente em Antares está entre os meus livros preferidos, que eu acho que tem uma puta crítica social e política, né? É a história daqueles mortos que não são enterrados porque tem uma greve oh meu Deus, dos coveiros, né? Então esses mortos voltam e fazem toda uma crítica social. É um livro maravilhoso. Maravilha. E o que falar de Mário de Andrade? Cara, então, um dos contos meus preferidos chama-se O Peru de Natal, que é do Mário de Andrade, que se alguém não leu, leia. Esse conto é fabuloso, é genial. O Mário escreveu Macunaíma, é o autor de Macunaíma, que é uma das peças que virou, é um romance, mas que virou uma das peças de teatro mais importantes, né, do nosso país, que foi montado pelo grande diretor Antunes Filho, que transformou essa peça, transformou esse romance em peça de teatro. O Mário foi uma das pessoas fundamentais para a Semana de 22, né, para o modernismo, um grande brasileiro, um grande conhecedor da literatura brasileira e apaixonado também por Machado de Assis. E o que falar de Carlos Drummond de Andrade? Pô, Drummond é o nosso poeta maior, né? Assim, eu gosto... Meus dois poetas preferidos são João Cabral de Melo Neto e Drummond. Eu acho que o Drummond é o nosso poeta maior. Eu acho que não tem como você pensar em estudar a poesia brasileira sem passar pelo Drummond, porque eu acho que Drummond dialogou com todo mundo. E fechando essa lista pesada de 10 nomes, Jorge Amado. Então, o Jorge Amado, eu acho que na academia ele ainda não tem um merecimento de espaço que ele tem, por exemplo, na população. Ele é um dos nossos autores mais vendidos, mais conhecidos, com vários livros famosos. Um dos meus preferidos chama-se Capitães de Areia, que já virou peça de teatro, que já virou filme, né? Jorge Amado, o autor de Gabriela, o autor de Dona Flor e seus dois maridos. Quer dizer, ele escreveu livros importantíssimos para a nossa história, que a população acompanha e que traz para a gente um pouco daquela realidade da Bahia. Eu acho que Jorge Amado é grandioso também, e que eu acho que ainda na nossa academia a gente ainda deixa ele meio de lado. Eu digo isso no centro acadêmico. Acho que ele ainda precisa, ainda no centro acadêmico. Mas na população, pode ter certeza que ele está lá em cima. Maravilha. E atendendo a pedidos aqui, ó, Manuel Bandeira. Chamaram a minha atenção. E Manuel Bandeira? Pô. Olha, o Manuel Bandeira, eu li ele antes de ler o Drummond. Manuel Bandeira é um dos nossos maiores poetas. Tem um poema dele chamado Bicho. Eu não vou lembrar agora aqui de cabeça o poema, mas que é um poema maravilhoso, que trata da realidade social brasileira. Pô, Manuel Bandeira, além de poesia para adulto, Manuel também tinha poesias infantis, poesia para criança. Eu, inclusive, fiz uma música a partir de um poema do Manuel Bandeira, que é maravilhoso. Maravilha. E desses nomes todos e mais Manuel Bandeira, quem você ainda acrescentaria e falaria? Gente, estudem esse. Bom, eu acrescentaria na literatura Guimarães Rosa, Sim. Lima Barreto e Graciliano Ramos. Contemporâneo, eu falaria principalmente Conceição Evaristo, que é uma grande escritora negra, né, contemporânea. Tem o Ferrez, que é um escritor lá de São Paulo, né, que eu acho que é um escritor maravilhoso. A minha dissertação de mestrado foi sobre o Ferrez. E já que estamos falando de teatro, nós não podemos sair daqui sem falar de Nelson Rodrigues. Né? Então eu acrescentaria nessa lista o Martins Pena, que eu amo também, e acrescentaria o Nelson Rodrigues, que é o nosso grande autor de teatro brasileiro. Maravilha! Esse foi o nosso querido Alexandre Damascena, o nosso ator, produtor, diretor, dramaturgo, doutor, professor e uma simpatia de pessoa. Eu quero agradecer muito ao nosso professor Alexandre por ter concedido essa aula, uma aula enorme, grandiosa. Obrigado por poder conceder minutos de sabedorias, que eu tenho certeza que isso vai para a vida toda.
Quero agradecer aqui em público ao professor por ter aceito o convite, por abrir a sua porta, abrir a sua casa, compartilhar a sua internet conosco. Muito obrigado. Se você que está nos acompanhando é profissional do teatro, das artes, muito parabéns pelo seu dia e não desista do teatro, porque o teatro é resistência. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço a presença de todos aqui. Estou vendo ali o Jerry dizendo só você para me fazer ficar assistindo uma live. O Jerry atendeu ao pedido e está na live. O Jerry é um desses artistas que eu tenho profunda admiração, não só pelo talento, mas pela forma ética com que ele leva a carreira dele. Ele além de artista, ele é um ativista. E eu também sou um artista que entendo o meu teatro como missão. Por isso que minhas grandes referências estão no Augusto Boal, né, no Brecht, né, que fazia aquele teatro político. Né, o Brecht falava que a gente pode fazer, o teatro ele tem que divertir, posto que ele é estético, mas a gente tem que saber que teatro a gente quer fazer. Né? E o meu teatro, eu quero fazer um teatro que seja comprometido com o meu tempo, com as pessoas, que tentem entender o país em que estamos, né? E que acredita que a gente possa ter mudanças para o bem, né? Maravilhoso! Essa live fica salva no meu IGTV, para você que chegou agora e quer assistir o início. E agradecer mais uma vez ao nosso Alexandre. Desejo, Alexandre, que isso tudo passe logo. E logo a gente se vê no teatro. A gente se vê aí ou em cartaz, ou entre uma estreia e outra. Eu fico muito feliz em poder compartilhar lives como a do nosso querido professor. Muito obrigado. Agradecer a Cíntia, que eu não a vi entrando aí, nós deve estar ocupada, que concedeu essa live maravilhosa, viu? Obrigadão mesmo, tá, Alexandre? Eu que agradeço mais uma vez o convite e viva o teatro brasileiro, viva os artistas brasileiros. Maravilha! E se você gosta de teatro, 9 horas eu volto. Volto com Hugo Germano, ator, escritor. Grande ator. Ele fez Cartola, Dona Ivone Lara, Macunaíma. 9 horas eu tô com ele aqui batendo um papo. Alexandre, um abraço, viu? Valeu, querido. Até mais. Até a próxima.